meditar um pouquinho na palavra do Senhor? Vamos ou não? Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom? Eu tô ficando tiozinho mesmo, porque eu tô surdinho. Acho que é o volume da bateria. Não tô mais na idade dessas coisas, não. Vamos meditar um pouquinho em Efésios não, Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas 1, 6, meia dúzia. Nós vamos ler do 6 ao 9 e depois nós vamos ler o versículo 1 do capítulo 5. Então, Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 1, do versículo 6 ao 9, e depois nós vamos ler Gálatas capítulo 5, o versículo 1, number 1. Todos encontraram? Amém. Amém. Se você não encontrou, está projetado ali também na tela. Vamos ler? Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietem e queiram transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Anátema é maldito. Pode estar aí na tua tradução também. Nós vamos ler o capítulo 5, o versículo 1 também. Gálatas capítulo 5, eu cismei com Efésios, né? Mas não é Gálatas. Gálatas 5, versículo 1. Olha só. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não tornei a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Amém? Sente-se, por favor, e que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Preciso de toda a tua atenção agora. Está disposto a me emprestar? Eu prometo para você que assim que terminar o culto eu devolvo para você a tua atenção. Aí você pode usufruir dela de todas as formas. Mas eu vou pedir muito a sua atenção. Você gosta de aprender? Gosta de aprender? Gosta mesmo? Eu gosto bastante de aprender. Eu tenho hobby por leitura, gosto de ler, gosto de vasculhar, gosto de aprender. Eu não gosto de aceitar as coisas sem antes saber de onde elas vieram e sem saber qual a procedência do alimento a qual eu estou me alimentando, daquilo que eu estou comendo. Isso eu digo principalmente quando diz respeito à minha vida espiritual, à minha comunhão com Deus. Afinal de contas, a minha comunhão com Deus é o que vai determinar a minha eternidade, é o que vai determinar o meu futuro. Quer dizer que nesse instante eu estou determinando aonde eu vou passar o restante da minha eternidade. Em poucos anos aqui, 70, 80, 100, se você quiser falir o INSS, 150, não sei, independente da sua idade, isso em relação à sua eternidade é muito pouco. Então nós precisamos muito ouvir, aprender, digerir e sim, ser curioso e questionado a respeito de tudo que nos apresentarem em relação a isso, porque isso é o teu caminho para o céu. Nós precisamos aprender as verdades de Deus contidas nesse livro que nós acreditamos ser o livro sagrado, que nós acreditamos ser a palavra de Deus, a própria boca de Deus falando conosco. Nós precisamos encarecidamente compreender as verdades desse livro, porque nesse livro contém as verdades eternas e nós precisamos nos relacionar com ele a ponto de poder compreendê-lo de uma forma clara, a fim de que não nos sobre dúvida, porque eu não posso ter dúvida em algo tão sério. Eu não estou comprando um carro, eu não estou comprando uma casa, eu não estou fazendo nada além da minha eternidade. É algo que eu não vou poder consertar depois se eu errar. Então é algo que eu preciso ser muito crítico. Eu preciso me aprofundar, eu preciso ler, eu preciso conhecer. Eu preciso me aprofundar na palavra de Deus. Nós precisamos aprender as verdades contidas no livro chamado Bíblia. Porque se
nós não aprendermos essa verdade, nós vamos cair no encalço de sermos facilmente enganados por mentira. Porque todo aquele que não conhece a verdade, todo aquele que não tem uma verdade absoluta, todo aquele que vive de relativismo, qualquer coisa que lhe apresenta, ele acata como verdade. Porque ele não tem uma verdade. Então, se eu não tenho uma verdade, qualquer opinião se torna a minha verdade. E a minha verdade precisa estar pautada na palavra. A minha verdade precisa estar fundamentada em Deus. O Evangelho, segundo a carta de Gálatas que nós acabamos de ler, o Evangelho nos leva à liberdade. Nós acabamos de ler Gálatas 5:1: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. O Evangelho nos traz liberdade. O Evangelho não aprisiona ninguém, ele liberta as pessoas das suas prisões. O princípio do Evangelho é a liberdade. Um dos sermões de Cristo foi: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sejam libertos pela verdade. O Evangelho nos leva à liberdade. Mas nós precisamos estar muito atentos para nós não fazermos dessa liberdade uma licenciosidade, para nós não fazermos dessa liberdade uma libertinagem. Nós precisamos entender qual é o ponto de liberdade que nós temos dentro do Evangelho de Cristo. Nós precisamos ter uma compreensão plena disso, porque a graça de Deus, quando compreendida, ela nos faz perder o medo de Deus, o medo que nós aprendemos a ter através do legalismo, através do legalismo religioso. E quando nós conhecemos a graça de Deus, nós de exato instante perdemos o medo de Deus e passamos a temê-lo, passamos a respeitá-lo, passamos a servi-lo porque o amamos e não ao servir porque temos medo dele. E nós aprendemos a ter medo de Deus por causa do legalismo religioso. E nós nos entregamos ao legalismo religioso por causa do nosso pouco conhecimento bíblico e em Deus. Nós nos entregamos à legalidade, nos entregamos ao legalismo religioso. E o legalismo religioso é um discurso que dá muito certo. O legalismo religioso dá muito certo para aquele que o disserta. Ele, como fim para aquele que o explana, ele dá muito certo, porque ele amedronta quem o ouve para fazer o que eles querem. O legalismo religioso é esse, e ele dá certo porque uma pessoa amedronta as outras para que as outras façam o que ele quiser, para que as outras façam o que eles querem que seja feito. Você quer ver uma coisa? Não fique pasmo comigo, mas você quer ver uma coisa do legalismo religioso? Se você não der 10% de tudo que você tem, mas vai entrar um demônio chamado devorador na sua casa, ele vai destruir tudo que você tem, ele vai acabar com tudo que você tem. Aí a pessoa fica amedrontada: vai ter um demônio na minha casa, vai ter um devorador na minha casa, peraí então. Aí ela pega vira um dizimista, ela dá o seu dinheiro para a igreja, não porque ama a Deus, mas porque tem medo que entre um demônio chamado devorador na sua casa e devore tudo que ela tem. Isso é legalismo religioso. Se você não der 10% do que você tem, vai vir um demônio e destruir a tua vida. Isso é legalismo. Isso não existe. Não existe. Isso é fantasioso. Olha, se você não orar, se você não jejuar, se você não cantar louvores, sua vida não vai para frente. Sua vida não vai para frente, sua vida não vai funcionar. Sua vida não vai enganjar. Os seus negócios não vão dar certo, o seu trabalho não vai dar certo, nada vai dar certo se você não orar, não jejuar, não se consagrar, não cantar louvores. Aí nós fazemos dessas coisas o nosso vício. A oração virou uma cachaça para nós. Estão viciados nela. Não pelo fato por conhecer as suas práticas, por questão de conhecimento de Deus, mas porque nós aprendemos que se nós não orarmos, nós estamos perdidos, Deus vai pesar a mão em nós, a mão de Deus é pesada, Ele vai nos castigar, então nós precisamos orar. Aí nós fizemos da oração a nossa cachaça. Nós fizemos da oração o nosso vício. Do louvor, o nosso vício.
Isso é um legalismo religioso. E isso não é verdade. Porque tudo o que fazemos para Deus, se não o fizermos por amor, à toa o fazemos. Se você consagra um jejum para Deus e fica horas, dias sem comer, e o principal motivo disso não for o teu amor a Deus, você está fazendo um regime, você não está fazendo jejum. O máximo que vai acontecer é que você vai perder uns quilinhos. O máximo. Ainda se eu fosse Deus, eu ainda te faria engordar. Só para você largar a mão de ser tonto. É o máximo que pode acontecer. Porque tudo que fazemos para Deus, o fazemos porque o amamos. E se não o fizermos por amor, é melhor que nem se faça. Só que imagina, a gente chegar aqui num dia, um domingo, e falar para a igreja: gente, é o seguinte, nós vamos ofertar aqui. Só que só oferta quem ama Deus. Quem não ama Deus não precisa ofertar. Isso vai contra os princípios da organização. Isso vai contra os princípios da igreja, da comunidade, da organização igreja. Isso vai contra os princípios da nossa instituição. E justamente por ser contra os princípios da nossa instituição, nós não falamos, nós não tocamos nesse assunto. Preferimos amedrontá-los, porque vocês com medo nos servem melhor. Você com medo é um bom servo. Já pensou? Vou dizer para você o seguinte, se o culto começa às 6h30, se chegar às 6h40, você perdeu a tua bênção. Aí a pessoa já fica: meu Deus, preciso chegar às 6h30, porque se eu me atrasar 10 minutos, é legalismo. Não adianta. Eu só vou fazer com que você me sirva melhor, mas não vou fazer com que você sirva a Deus melhor. E o intuito é que você sirva a Deus e não a mim. Porque eu sou tão servo quanto você. Esse é o objetivo. Esse é o foco, esse é o princípio de tudo. Esse é o princípio que nós precisamos ter. Então eu chego à conclusão de que o Evangelho de Jesus Cristo, ele conspira contra o nosso processo institucional de igreja. É a conclusão que eu chego. O Evangelho de Jesus conspira contra o processo institucional de uma igreja. Sabe por quê? Porque abertamente eu te asseguro que se você deixar de dar dinheiro para a igreja, o devorador não vai comer suas finanças. Abertamente eu te asseguro isso. Se você deixar de dar dinheiro para a igreja, o devorador não vai comer as suas finanças. Porque abertamente eu te asseguro que você não precisa ser um frequentador de templo para ser a igreja de Cristo. Você não precisa. Você não precisa ser um frequentador de igreja para ser uma igreja de Cristo. Você não precisa. Porque você pode ser igreja de Cristo, você pode fazer isso reunido com pessoas no parque. Você pode fazer isso reunido com pessoas numa praça ou até mesmo na sua casa. Você não precisa frequentar um templo para ser igreja. Não precisa. Porque o que mais importa não é o local onde você está, mas o propósito do local onde você está. Porque o que adianta você vir para a igreja com o propósito de ficar em casa? O que importa não é o local, o que importa é o propósito. E se você estiver com o propósito de igreja, reunido com pessoas como igreja, o local onde você está é o que menos importa. Por isso que eu chego à conclusão de que o Evangelho de Jesus Cristo, ele conspira contra a instituição igreja. Ele conspira. E abertamente, eu te asseguro, eu tenho que te dizer, que domingo não é um dia sagrado. Domingo não é um dia sagrado. Domingo é do Senhor. Aí segunda-feira é de quem? É do diabo? Terça-feira é de quem? Se domingo só que é do Senhor, terça-feira é de quem? Eu te asseguro que domingo não é um dia sagrado, porque todos os nossos dias são dias sagrados. Porque todos os nossos dias nós vivemos por Deus, e vivemos para Deus, e vivemos para a glória de Deus. Então todos os nossos dias são sagrados. Você pode adorar a Deus na segunda, você pode adorar a Deus na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e também no domingo. Mas domingo não é um dia sagrado. Domingo não é o dia do Senhor, como nós classificamos. Não é. Aí eu chego à conclusão outra vez de que o
O Evangelho de Jesus conspira contra a instituição chamada igreja de hoje. Eu te asseguro abertamente que você não precisa da intermediação de um corpo clerical para você ter comunhão com Deus. Eu te asseguro isso claramente, abertamente. Você não precisa do clero para poder se achegar a Deus. Você não precisa. Porque você tem livre acesso a Deus. Você não precisa que ninguém leve as suas orações até Deus. Porque Jesus ligou outra vez a sua comunhão e você mesmo tem acesso a Deus. Você não precisa chegar num pastor e falar: pastor, pelo amor de Deus, ora, porque a sua oração é mais forte do que a minha. Não é. É igualzinho a tua. Porque Deus ouve o pastor na mesma medida que ele te ouve. Não tem absolutamente nada de diferente. Nada. Nada muda. Aí eu chego a essa conclusão. O Evangelho de Jesus conspira contra a instituição igreja. Porque imagina a pessoa chegar e dizer tudo isso. Falar: gente, é o seguinte, não existe obrigatoriedade em nada. Tudo é por ser voluntário. Tudo que você faz porque você ama Deus. E você não faz com medo de Deus. Porque o dia que você fizer com medo de Deus, você nem precisa fazer. E se nós disséssemos isso no meio das nossas grandes multidões, muita gente ia embora. E nós não queremos que o povo vá embora. Porque vale muito mais ter um incrédulo aqui dentro do que ter um incrédulo lá fora. Esse é o ditado e eu discordo disso. Discordo totalmente disso. Que não adianta estar aqui dentro, não muda absolutamente nada. Porque enquanto aqui dentro não estiver dentro de você, enquanto Cristo não fizer parte da tua vida, você pode morar aqui dentro, você pode acampar aqui dentro, porque nada vai mudar. E o que muda não é o fato de você estar aqui, o que muda é o fato de Cristo estar aí. E se Cristo estiver em você, tudo muda. Tudo muda sem necessidade da intervenção nossa, sem necessidade da nossa instituição, da nossa maneira, da nossa forma. Só que isso conspira contra a nossa instituição, contra aquilo que nós sempre dissemos e sempre aprendemos que é a forma correta de ser e de viver. Sempre aprendemos que todo mundo tem que ter um pastor, porque a oração do pastor é mais forte. Aí imagina se o pastor vai chegar e vai falar: gente, é o seguinte, minha oração não é mais forte não. Ah não, mas eu vou perder o meu status de pastor. As papas com o status de pastor. Eu quero que você vá para o céu, que você tema a Deus. Mas muita gente não diz com medo de perder o seu status, com medo de perder os olhos das pessoas sobre ele. Porque afinal de contas é muito legal ser bem visto. É muito legal ser honrado aonde chega. É muito legal, você tem que ver aonde eu vou. Eu tenho vaga de estacionamento exclusivo para mim. Se eu for na casa de alguém e tiver uma fila de pessoas lá com fome, eu sou o primeiro a ser servido. Eu sou pastor. Eu sou o primeiro a ser servido. Se tiver alguma coisa gostosa alguém fazendo na igreja, eu sou o primeiro a provar. E você acha que as pessoas vão querer perder essa honraria? Não. Então é melhor deixar vocês com medo da gente. Porque nós somos ungidos do Senhor. E você não pode falar nada contra o ungido do Senhor, senão você está perdido. Então fique com medo de mim e continue me tratando assim, porque eu adoro ser exaltado. Eu adoro ficar em cima e nunca por baixo. Esse é o nosso ponto, essa é a nossa comparação, essa é a nossa posição. Por isso que nós nunca contamos, nunca falamos, nunca anunciamos. E o Evangelho de Jesus conspira contra aquilo que nós temos como estilo de vida, contra aquilo que nós acreditamos. É a verdade. Paciência. Por isso, é muito melhor que eu diga a você que se você não trouxer seu dinheiro para a igreja, Deus não vai te abençoar e vai passar um tal de devorador lá na tua casa e vai fazer a limpa, vai comer tudo que você tem. Ah, é devorador cupim, vai até as madeiras que tiver lá ele come. Tudo que tiver lá ele come. Ele vai acabar com tudo. É mais fácil dizer isso. Por isso que é melhor eu dizer para você que quem não dá dinheiro na igreja gasta dinheiro na farmácia. Você já ouviu essa? Quem não dá dinheiro na igreja vai gastar na farmácia. Olha, amaldiçoando o povo ainda. Quem não dá na igreja vai dar na farmácia. Vai dar uma bolacha na orelha de quem fala. Quem não dá dinheiro na igreja vai dar dinheiro na farmácia. É muito mais fácil a gente falar isso, porque isso te amedronta. É muito melhor que eu diga para você que domingo é o dia do Senhor. Que você tem que parar tudo que está fazendo e vir correndo para cá. Porque se você não fizer isso, nós estamos perdidos.
É muito mais fácil dizer isso para você. É muito melhor que eu diga para você que se você não for fiel a Deus, a doença vai te alcançar. Então você precisa ser fiel a Deus a todo custo. É muito mais fácil falar para você que se você não for fiel a Deus, você vai perder o emprego. É muito mais fácil falar para você que se você não for fiel a Deus, o teu casamento vai ser destruído. Porque aí você fica com medo. E por causa do medo você se torna uma pessoa fiel a Deus. Você se torna uma pessoa temerosa. E é assim que as nossas organizações amarraram as pessoas a um belo discurso. A um belo discurso temeroso, que lhes apresenta um Deus punitivo, que castiga aqueles que quebram as regras. É um belo discurso, confesso, é um belíssimo discurso, que apresenta Deus como um tirano, que está pronto para lhe punir, se você quebrar as regras dele. Está pronto para acabar com tudo. Agora a grande questão é que isso não é o Evangelho. A grande questão é que isso não tem nada a ver com o Evangelho. E é justamente sobre esse dilema que Paulo está tratando com a igreja na Galácia, nesse instante que nós lemos agora. É justamente esse dilema que ele está tendo. Ele está tendo um problema igualzinho a esse. Parece que ele escreveu essa carta hoje. Parece que isso aqui é notícia fresquinha. O tema da carta de Paulo aos Gálatas é a liberdade da igreja. É a liberdade com que Cristo nos libertou. O medo do apóstolo Paulo é que a igreja esteja abandonando o evangelho da graça para poder se apegar a outro evangelho. E ele avisa as pessoas: se alguém vos apresentar um outro evangelho, que não seja esse aqui, que seja anátema, que seja maldito quem apresenta. Em outras palavras, ele está querendo dizer que seja maldito aquele que tira proveito das pessoas, lançando-lhes medo. Que sejam malditos, é isso que ele diz. Aqueles que amedrontam as pessoas, não para buscarem a Deus, mas para fazerem o seu próprio bem, para o ajudarem a erguer o seu império. Isso é um outro evangelho. Isso não é o evangelho de Cristo. E Paulo está advertindo a igreja de Gálatas, porque isso estava acontecendo lá. Isso não é novidade. Isso não é exclusividade nossa, do pós-modernismo, do cristianismo do século 21. Isso já acontecia há um bom tempo. Isso acontecia, E ele fala no capítulo 1, versículo 6: se alguém vos apresentar um outro evangelho que não seja esse, que seja anátema. E nesse instante, o que está acontecendo na igreja da Galácia é que tem o evangelho da graça de Deus e tem também um outro evangelho sendo anunciado. Mas o grande problema é que as pessoas não sabiam diferenciar qual que era o evangelho correto e qual que era o falso. E cai no conceito que nós temos hoje: qual o evangelho é falso e qual é o evangelho de Cristo. Em quem acreditar? Qual que é o discurso verdadeiro? Bom, existem falsos ensinos. Isso é um fato. E falsos ensinos são dados por falsos mestres. Mas qual é o objetivo desses falsos ensinos? O objetivo desses falsos ensinos dentro dessa igreja, da igreja da Galácia, era fazer com que as pessoas vivam sobre o domínio da lei. Fazer com que as pessoas vivam debaixo do jugo da lei. Fazendo com que as pessoas voltem para o período da lei, transformando o sacrifício de Cristo à toa, de bobeira, sem valor, sem valia alguma. Fazendo com que as pessoas fiquem debaixo da lei. E Paulo aponta inclusive algumas coisas sobre isso. Ele aponta o fato da igreja estar considerando uma obrigatoriedade na circuncisão. Circuncisão que era um costume judaico, de cortar o prepúcio do menino recém-nascido, para que aquele menino fosse então consagrado ao povo de Deus e enquadrado dentro de uma promessa de salvação. E a igreja da Galácia, mesmo convertida em Cristo, ainda tinha o costume de circuncidar os seus novos cristãos. E eles brigavam com aqueles que não faziam isso. Aqueles que não eram circuncisos, eles não faziam parte do seu hall de membros. Paulo aponta esse primeiro defeito. Paulo aponta o defeito de uma restrição dietética. Ele aponta, e inclusive ele aponta o próprio apóstolo Pedro.
Ele fala: Pedro, você sendo judeu, vive como um gentil, e você quer obrigar um gentil a viver como um judeu? É incoerente o teu discurso, porque quando você está com um grupo, você come todas as coisas com ele. Quando você está com o grupo dos libertinos, quando você está com o grupo daqueles que são judaizantes ainda, aí você não come mais carne de porco, aí você dispensa a feijoada. Que negócio é esse, Pedro? Quer dizer então que você, mesmo liberto por Cristo, ainda quer viver sobre o jugo da lei? Tem alguma coisa errada? E Paulo adverte Pedro sobre a restrição dietética, e ele adverte também no capítulo 4 sobre o calendário litúrgico daquela igreja. Vocês são libertos em Cristo, e comemorando festa dos tabernáculos, festas do pão asmo, festa do não sei, todas as festas judaicas nós trazemos outra vez para a nossa igreja. Por isso que eu digo que é muito similar ao que nós fazemos hoje, porque hoje as igrejas cristãs acham tão bonito trazer costume judaico para dentro. Nós colocamos um lindo candelabro ali no nosso altar, o pastor usa talite, usa quepá, judaizamos tudo outra vez, judaizamos tudo. Tudo nós trouxemos outra vez, e Paulo adverte a igreja nesse instante, falando: não façam isso, porque vocês já saíram disso, e tornar para isso outra vez é um erro. Vocês acabaram de ser libertos disso, mas eles continuam trazendo costumes judaicos para si. Eles continuam comemorando festas litúrgicas judaicas, sendo que agora eles estavam livres. Mas mesmo livres, eles ainda queriam viver sobre o jugo da servidão da lei. Era o intento deles, era o objetivo deles. E entre tantas outras coisas que Paulo aponta, o que Deus queria ensinar com o povo através da lei. Para que serve essa tal de lei, então? O que Deus queria ensinar com o povo através da lei? Bom, a lei ela tinha um único objetivo. O objetivo da lei era mostrar para mim que através de mim mesmo eu não consigo ser justificado. Era só para isso que servia a lei. A lei servia para um povo que se rebelou contra Deus e falou assim: Deus, não precisa mais vir comigo, deixa que agora eu resolvo sozinho. Aí Deus olhou para o homem e falou: você não vai conseguir resolver sozinho. E o homem insistiu e falou: deixa comigo, porque sozinho eu vou tocar minha vida, sozinho eu vou conseguir. E Deus falou: então tá bom, eu vou te dar aqui um conjunto de leis. Tome essas leis e veja se você vai conseguir caminhar sozinho. É para isso que serve a lei. A lei serve apenas para nos mostrar que sem Deus nós não conseguimos. A lei é um apontamento de Deus. A lei é uma forma é uma expressão de Deus gritando aos nossos ouvidos, dizendo: eu duvido de você. Eu duvido que você não minta. Eu duvido que você não roube. Eu duvido que você não vai fazer outros deuses além de mim. Eu duvido de tudo isso. Eu duvido, isso é a lei. A lei é colocar o homem contra o espelho e mostrar para ele que ele é imperfeito. Por isso ela não de nada serve para nos justificar, porque ela mostra a nossa imperfeição. Ela aponta os nossos defeitos. A lei é um conjunto de negativas e afirmativas. Não faça isso, não faça isso, faça isso e faça isso apenas. E muitas pessoas hoje fizeram do Evangelho de Jesus, muitas igrejas fizeram do Evangelho de Jesus um Evangelho da lei, e não mais um Evangelho da graça. Aniquilamos a graça que nos libertou e vivemos outra vez sobre o jugo da lei, onde as pessoas são obrigadas a fazerem as coisas, onde as pessoas são obrigadas a fazerem até aquilo que não querem fazer, porque se elas não fizerem, Deus vai pesar a mão sobre elas. Nós retrocedemos muito. Estamos fazendo com que o Evangelho de Jesus, o Evangelho da graça, se torne outra vez na lei. Era um conjunto de seres, um conjunto de pessoas que desprezaram Deus, que decidiram viver sozinhos, e que Deus quis provar para eles que sozinho eles não conseguiriam. É o que Paulo está dizendo para a igreja da Galácia. Ele está dizendo que a lei não era para nós obedecermos. Não era. Tem gente que acha que a lei era para obedecer. A lei não era para nós obedecermos. A lei era para nós descobrirmos que nós não poderíamos obedecê-la. É para isso que servia a lei. A lei não era para obedecer. A lei era para eu descobrir que eu não podia obedecer. Por mais que eu fizesse, era para eu descobrir que eu não poderia obedecê-la. Porque se eu tropeçar em um tio da lei, eu me torno culpado de toda ela.
você olha a lei e fala assim, nossa, são 10 mandamentos, é muito fácil. Não são 10 mandamentos, são 613 mandamentos contidos na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E nós estamos outra vez nos deuteronomizando, porque pegamos isso, pegamos o Evangelho da Graça e começamos a colocar obrigações, começamos a usurpar das pessoas a liberdade que Cristo lhes deu, fazendo com que essas pessoas descartem o sacrifício de Jesus e vivam outra vez sobre o jugo da lei, vivam outra vez sobre a opressão da lei. Esse é o princípio de tudo. Isso é o que Paulo está querendo dizer para a igreja: não façam isso, porque a lei não era para vocês obedecerem, a lei era para vocês descobrirem que não poderiam obedecer. E aí você descobrindo que não pode obedecer, você voluntariamente vai entregar a sua vida para Deus, dizendo para Deus que você não pode sozinho. Porque o homem se rebelou dizendo, eu posso sozinho. Deus deu a lei para ele olhar para si e dizer, realmente eu não posso sozinho, me ajuda. Eu não posso sozinho, não consigo sozinho, Deus me ajuda. É para isso que Deus deu a lei, para percebermos que não poderíamos fazer sozinho e pedir a ajuda dele, porque sozinho nós não conseguimos nos justificar, porque nós sofremos do pecado. E sabe o que é o pecado? O que é o pecado? O pecado é quando Deus chega diante de nós e grita aos nossos ouvidos dizendo, eu sou, e nós nos levantamos diante de Deus e dizemos, eu também sou. Isso é pecado. Isso é a essência do pecado. E sabe o que é a conversão? A conversão é quando Deus chega diante de nós e diz, eu sou. E eu chego diante de Deus e digo, eu não sou. Eu preciso do Senhor para existir. Eu preciso do Senhor para tudo. Isso é conversão. A conversão é quando eu deixo de ser, quando eu não sou, quando apenas Ele é. Porque o dia em que eu for, eu estou me rebelando, é pecado. E a graça, a conversão é justamente quando Deus diz que Ele é, eu aceito que Ele é e eu não sou. Eu não sou, estou longe de ser. E muitas pessoas hoje estão tentando se colocar outra vez debaixo do jugo da lei, construindo uma espiritualidade legalista, construindo uma espiritualidade legalista que geram hipócritas religiosos e não pessoas convertidas. Uma legalidade religiosa que geram hipócritas religiosos, mas não geram pessoas convertidas. E deixa eu falar uma coisa para você. Você pensa que o fato de você não usar calça, usar apenas saia, vai fazer com que Deus olhe para você de forma melhor? Isso é uma hipocrisia religiosa. Nos torna não convertidos, mas nos torna um hipócrita. Você pensa que o fato de você ter esmalte, ou de você usar brinco, de você se cuidar, de ser vaidoso, vai fazer com que Deus olhe para você de forma diferente? Não. Isso é legalismo religioso. Ou você acha que não fazer a unha vai fazer de você uma pessoa mais santa? Ou você acha que usar uma saia vai afastar você de Deus ou vai aproximar você de Deus? Ou você acha que colocar uma gravata vai fazer com que o seu sermão tenha mais unção, tenha mais poder? Isso é legalismo religioso, que constrói hipócritas religiosos e não servos de Deus humildes. Isso é legalidade, isso é legalismo. Você acha que o fato de não cortar o cabelo vai te aproximar mais de Deus? Hipótese alguma, de jeito nenhum. Você acha que o fato de eu seguir um conjunto de regrinhas estabelecidas por alguém vai fazer com que eu seja mais agradável a Deus? Você acha que existe algo que nós podemos fazer que faça com que Deus nos aceite melhor do que Ele nos aceita? Pensa aí. Você acha que existe algo que você possa fazer que vai fazer Deus olhar para você e dizer assim, ó, você é o cara. Nossa, tira o meu chapéu para você. Você inclusive me surpreendeu. Na minha eternidade toda, com todos os meus atributos, eu nunca vi um cara tão bom quanto você. Eu nunca vi um cara tão legal, nunca vi um cara tão descolado, nunca vi um cara tão santo igual você. Inclusive, eu estou pensando em transformar você na quarta pessoa da Trindade.
botar você aqui, Jesus do lado direito e você do lado esquerdo. Estou pensando nisso. Você acha que alguma coisa que a gente possa fazer vai nos levar mais a Deus e fazer com que Deus nos ame mais? Você acha que existe alguma coisa que um ser humano consegue fazer a fim de que Deus o ame mais? Tudo que nós fazemos pela misericórdia de Deus. E se Deus não fosse misericordioso, nada do que fazemos faríamos. Nada. Não temos do que nos orgulhar. No livro da biografia do São Francisco de Assis, um livro histórico, eu contei aqui inclusive para algumas pessoas, tem uma parte do livro em que ele vai fazer um evangelismo de rua com seus discípulos. Ele fez um voto de pobreza, ele decidiu se abster de tudo para viver por Deus e para a obra de Deus. E ele chega num instante, num determinado momento com seus discípulos, eles vão abençoar uma pessoa, evangelizar, falar do amor de Deus para aquela pessoa, e eles percebem que aquela pessoa muito frio está com as suas roupas, pouca roupa, com muito frio. E Francisco de Assis, ele estava com um manto cobrindo a sua roupa de baixo, que estava toda furada, toda rasgada. E ele, quando fala do amor de Deus para aquela pessoa, ele sabia que não era só falar, porque falar, até papagaio fala, nós precisamos agir. Ele tira aquele manto dele e cobre aquele homem com seu manto. E ele segue em viagem. E os seus discípulos relatam que no meio da viagem ele cai de joelhos no chão. E ele começa desesperadamente a chorar. E as pessoas, os discípulos ao redor dele, o que foi, mestre? Conta, mestre, compartilha, mestre, por que você está chorando? E ele diz assim: porque eu senti orgulho de ter dado um manto para aquele homem. Eu senti orgulho de fazer isso. E eu não posso ter orgulho porque tudo que eu faço porque Deus antes me fez. Nada do que eu faço por mim. Eu faço porque primeiro Ele por mim fez. E se Ele não fizer nada por mim, nada eu farei. Eu não tenho do que me orgulhar. Eu não posso me orgulhar de nada. Eu não tenho do que me orgulhar. Eu posso vender tudo que eu tenho e doar tudo aos pobres. Ainda assim, eu não tenho do que me orgulhar. Eu posso fazer obras de caridade. Eu posso abraçar o mundo todo. Ainda assim, eu não tenho do que me orgulhar. Porque tudo que eu faço porque primeiro Deus fez em mim. E se Deus não fizer em mim, eu não tenho condição de fazer nada por ninguém. Eu não tenho do que me orgulhar. E o legalismo religioso cria a hipocrisia pura de pessoas que são convencidas de que são convertidas, mas não são. Porque a conversão se priva apenas no seu exterior, mas não muda nada no seu interior. Não ama, não perdoa, não respeita, não teme. E isso não é conversão, isso é legalismo religioso. Aí vem alguém pra gente e fala assim: pastor, eu estou desempregado, pastor, perdi o emprego. Será que é porque eu não dei dízimo no mês passado? Mas dá vontade de dar um de esquerda. Ah, claro, é sim. Inclusive, qual sinagoga mesmo que você congrega? Porque você é um judeu, não é possível. Você está vivendo sobre o jugo da lei. Mas porque as pessoas aprendem isso. Se você não separar 10% do que você tem, aí você está perdido. Lascou tudo pra você. Está perdido. Nós temos que cair na consciência de que dentro do Evangelho não existe justiça, não existe justiça retributiva. Não existe. Dentro do Evangelho não existe justiça retributiva. Tudo é pela graça de Deus. Tudo acontece sem merecermos. Nada é por nós. Tudo é por Ele. Não existe justiça retributiva. Dá, porque se você der, Deus dá. Faça, porque se você fizer, Deus vai fazer. Se dedique, porque se você se dedicar, Deus vai se dedicar. Não existe justiça retributiva dentro do Evangelho. Se alguém encontrar isso, pelo amor de Deus, eu te peço encarecidamente, me mostre. Me mostre, porque eu nunca vi. Eu faço, Deus me abençoa. Eu deixo de fazer, Deus me amaldiçoa. Isso é lei, isso não é graça. Isso é lei.
E Paulo adverte a igreja: não voltem a viver pela lei. Não existe justiça retributiva no Evangelho. Tudo o que fazemos é porque Deus primeiro fez por nós. E Ele fez porque Ele quis, e não porque nós merecíamos que Ele fizesse. Tudo que Ele fez porque Ele quis. E aí então que Paulo diz aos irmãos da Galácia: vocês são desobrigados da lei. Desobrigados da lei. Mas cuidado para não caírem na legalidade da graça. E aí que a gente faz distinção. Porque eu paro para pensar, eu falo, bom, quer dizer então que pela lei eu não consigo ser justificado. E a lei para nada serve a não ser para mostrar os meus erros. Ok, isso eu entendi. Bom, a graça, tudo que acontece não porque eu mereço, mas acontece mesmo sem eu merecer. Então fechou. Então eu vou curtir a vida. Que tudo que acontece porque tem que acontecer. Então eu vou curtir a vida. Eu vou fazer o que der e vier. Eu vou curtir lá fora. Afinal de contas, se pela lei eu não sou justificado, e pela graça tudo que acontece não acontece por mim, acontece por Deus, então eu não tenho obrigação nenhuma. É isso que Paulo adverte a igreja. Ele adverte a igreja sobre a liberdade de Deus, e não usa a liberdade de Deus para poder criar dela, fazer dela uma libertinagem. É o Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então dessa liberdade para dar ocasião à carne. Eu vou contar para vocês o que é graça. Dentro do meu entendimento e usando uma ilustração bíblica, eu quero contar para vocês o que é graça. Na quinta-feira passada, o irmão Newton pregou aqui sobre o filho pródigo, parábola do filho pródigo. E hoje eu li, meditei bastante, que eu estava tentando dentro dessa parábola entender a graça. E eu consegui ter um breve entendimento. E eu quero muito compartilhar com vocês. Você conhece? São dois filhos. O pai é um poderoso fazendeiro. O filho mais novo chega para o pai e diz: pai, é o seguinte, eu preciso curtir a vida, cara. Você está me atrapalhando. Eu queria receber a sua herança quando você morresse, mas você está demorando de morrer. Você não morre nunca. Você pode adiantar a sua herança para mim, por favor? Adianta a minha parte, que eu preciso ir embora. Preciso curtir a vida. O pai, sem questionar, entrega aquela parte da herança do filho. Ele sai de casa, deixa o irmão mais velho junto com o pai. Ele curte a vida, ele sai com todas as mulheres, ele participa de todas as baladas, ele faz tudo o que ele quer, e de repente o dinheiro que ele recebeu acaba. Ele vai procurar emprego, para no estaleiro, começa a comer bolotas de porco, e ele pensa: bom, na casa do meu pai, até os empregados comem melhor do que eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou voltar para a casa do meu pai, e chegando lá, eu vou pedir para que ele me aceite, nem que seja como um dos seus empregados. E aquele rapaz, ele faz o caminho de volta à sua casa, ele retorna como filho pródigo à casa do seu pai, e quando ele chega à casa do pai, ele começa a dizer: pai, eu pequei contra os céus e pequei contra ti. Eu não sou digno sequer de ser chamado teu filho. Me aceite como um dos teus empregados. E antes de terminar a frase, o pai o abraça e diz: filho, eu não somo débitos, fique tranquilo, aqui você nunca vai ser empregado, você é filho e vai permanecer sendo filho. Eu não somo débitos, fique tranquilo. Leva o menino para casa, e quando ele chega em casa, ele prepara um grande banquete. E quando ele prepara o banquete, o filho mais velho, que está cuidando das ovelhas do pai, fica sabendo. Ele vem para casa e não quer nem entrar, porque ele tem uma reclamação para fazer. E ele tem uma reclamação muito séria. Ele diz: não é possível, porque o meu irmão saiu e gastou toda a fortuna da nossa família lá fora. Eu fiquei aqui, eu ajudei o meu pai, eu cuidei das ovelhas dele, eu cuidei do campo para ele, eu fiz tudo o que ele quis, e ele nunca me deu um novilho para eu matar e me alegrar com os meus amigos. Aí o pai chega para o filho, abraça o filho e diz: filho, eu não somo créditos. É a compreensão que eu tenho de graça. Eu não somo créditos. Da mesma forma que eu não somo débitos, eu também não somo créditos. Isso para mim é uma grande definição de graça.
nos achamos muitas vezes no direito de ter aquilo que nós não temos direito de ter. Porque tudo que acontece aqui dentro é pela graça de Deus e não é porque você merece. Nada do que acontece, acontece porque merecemos. Tudo que acontece, acontece porque Ele quis fazer. É a graça. Mas Senhor, olha, eu oro tanto, eu oro mais, eu faço mais, eu busco mais, eu jejuo mais, eu me consagro mais. Pois é, eu não guardo créditos, eu não somo créditos. Mas tem aquele, Senhor, que caiu, vive caindo, vive tropeçando, vive... Pois é, eu também não somo débitos. Tudo que faço, faço pela misericórdia. Nada faço porque vocês merecem. Porque se fôssemos ter o que merecíamos, estávamos perdidos. Porque Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso é o que nós merecemos. Merecemos o inferno. Quer ter o que merece? Se quiser ter o que merece, welcome to hell. Se quiser ter o que merece, é isso. Porque o que eu mereço é o inferno. O que eu mereço é a condenação eterna. Eu não mereço nada além disso. E tudo que é além disso é misericórdia, é graça. E nós aprendemos a cobrar de Deus. Botar Deus na parede. Onde se viu? Bota Deus na parede, irmão. Você fez. Determina aí, porque você deu. Você deu dinheiro, agora você não pode passar necessidade. Quem somos nós para cobrar alguma coisa de Deus? Para determinar alguma coisa para Deus? O que de nós temos para poder chegar diante dele e cobrar dele alguma posição? Quem somos nós? Tudo que ele faz é pela sua infinita misericórdia. Inclusive a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são o motivo pelo qual nós não somos consumidos. E elas se renovam todas as manhãs. E se não fosse a misericórdia, nem vida teríamos. Teríamos se não fosse a misericórdia. Não merecemos absolutamente nada. Os dois filhos estavam insatisfeitos com o pai. O primeiro filho não queria o pai, só queria o dinheiro dele. O segundo filho, ele se queixa do trabalho que ele fazia na casa do pai sem receber a recompensa que ele achava que merecia. Os dois estavam desviados, só que um saiu e o outro ficou. O que saiu não era melhor do que o que ficou, e o que ficou não era melhor do que o que saiu, porque os dois estavam desviados. O propósito dos dois eram incoerentes. Um amava mais ao dinheiro do pai do que ao pai, e o outro se queixava do trabalho porque achava que merecia algo por aquilo que estava fazendo. Dois desviados, dois sem vergonha, que não merecia absolutamente nada. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nós não queremos viver do jeito que o pai quer. Nós queremos viver do jeito que nós queremos. Nós não queremos viver do jeito do pai, do jeito de Deus. É o que aqueles dois meninos não queriam. Eles não queriam viver do jeito que Deus queria que eles vivessem. Eles queriam viver do jeito que eles queriam viver. Sendo assim, os dois estavam com os seus propósitos incoerentes. Os dois estavam equivocados. Os dois estavam perdidos. Eu quero concluir com você dizendo que você não pode viver debaixo de uma legalidade, de um legalismo religioso, porque Jesus te libertou. Ele te libertou inclusive do jugo da religião. Você não é obrigado a fazer absolutamente nada. Tudo que você faz, faça porque ama a Deus. E se um dia você fizer algo que Deus não, que seu coração não está em Deus, não faça, porque você vai perder tempo. Você vai perder tempo, você vai perder dinheiro, você vai perder esforços, porque Deus só vai receber de você aquilo que o seu coração estiver. O dia que o seu coração estiver nele. Deus só vai receber a sua oferta. Isso a palavra do Senhor diz. Deus só vai receber a sua oferta quando você que tiver algo contra o seu irmão for primeiro se reconciliar com ele. Depois de se reconciliar com ele, venha e apresenta as suas ofertas. É o que a Bíblia ensina. Oferta de quem não tem comunhão com os outros, Deus não recebe. Não recebe.
Nós, seres humanos, nós não temos a liberdade absoluta. Isso é algo que eu defendo. Inclusive bem polêmico. Nós, seres humanos, não temos liberdade absoluta. E nunca o teremos. Porque a liberdade absoluta, ela se dá quando o indivíduo consegue tomar as suas decisões sem ser influenciado por nada. Quando uma pessoa consegue decidir sem ser influenciada pelo bem ou sem ser influenciada pelo mal, é uma pessoa livre. Sendo assim, nós não somos livres e nunca seremos. Nunca seremos livres. Pastor, mas aí você está em contradição com o que você está dizendo ali, ó. Você está firme na liberdade porque Cristo nos libertou. Vou te explicar. Nunca seremos livres. Nunca. Porque sempre seremos tendenciosos a algo. A Bíblia diz que o pecado habita em nós. Nós herdamos o pecado. Nascemos no pecado. Então as minhas decisões são inclinadas ao pecado. Eu não tenho liberdade. Nós não somos totalmente livres. Sempre seremos escravos de alguém. Sempre. Isso é um fato. Ou você é escravo da lei, ou você é escravo do pecado, ou você é escravo do diabo, ou você é escravo da vaidade, escravo do seu próprio ventre, ou você é escravo do seu ego, ou você é escravo de um sistema religioso, ou você é escravo de Cristo, ou você é escravo de Jesus. Você nunca vai ter a sua total liberdade. E essa liberdade aqui que a Bíblia diz, a liberdade que Cristo nos apresenta, é a liberdade que o Evangelho traz para nós. Não é a liberdade de fazermos o que queremos fazer, mas é a liberdade de escolhermos a quem queremos servir. Porque sempre vamos servir alguém. Se não servirmos a Deus, vamos servir a nossa vaidade, vamos servir ao pecado, vamos servir ao diabo, vamos servir a muitas coisas. Sempre vamos servir alguém. E a liberdade que o Evangelho te apresenta não é uma liberdade para você fazer o que quiser. É uma liberdade para você escolher a quem você vai servir. De quem que você vai ser servo. Sempre seremos servos de alguém. Eu prefiro fazer como Josué, já que eu tenho que escolher. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se eu tenho que ser servo de alguém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a liberdade que Cristo nos conquistou. Essa é a liberdade que Jesus conquistou para você, a liberdade de escolher de quem você vai ser servo. Quem é que você vai servir? E se você não servir a Deus, não se assuste com isso. Mas se você não servir a Deus, você está servindo a você mesmo. Você está servindo o seu ego. Você está servindo o seu ventre. Você está servindo a um sistema. Você está servindo a um sistema corrompido, maligno. Alguém você está servindo. Ninguém é isento ao serviço. Ninguém vive sem propósito. Sempre vivemos para servir algo ou alguém. Escolha servir a Deus. É a melhor escolha que se tem. A melhor escolha que nós temos é servir a Deus. Precisamos servir ao Senhor. Vamos fazer uma oração? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós te rendemos graças, te louvamos por conta da tua palavra, porque a sua palavra para nós é alimento para a nossa vida e para a nossa alma. E eu tenho certeza, Senhor, que através da tua palavra, que é a verdade, muitas pessoas hoje aqui foram libertas, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós não queremos viver debaixo de um sistema prisional religioso, mas nós queremos viver a liberdade com a qual Cristo nos libertou. Nós queremos viver o teu propósito. Nós queremos viver o teu querer. Nós queremos a tua verdade, Deus. Então, em nome de Jesus, através das misericórdias de Jesus, converta-nos, Senhor, a ti verdadeiramente, Pai. Permita-nos ser servos do Senhor. Nós não queremos ser servos de nós mesmos. Nós não queremos ser servos do engano. Não queremos ser servos do erro. Não queremos ser servos do pecado.
Não queremos ser servos do diabo, nós queremos ser servos de Deus. Nós queremos servir a Cristo, Pai. Então, liberta-nos, Senhor, sempre. Liberta-nos de nós mesmos. Liberta-nos da religião. Liberta-nos dos costumes. Liberta-nos dos preceitos. Ajuda-nos a entender a graça de Deus. Ajuda-nos a entender essa graça que é reveladora, essa graça que é salvadora, essa graça que nos envolve dentro dela e que nos faz viver uma novidade de vida todos os dias. Ajuda-nos, Senhor, a viver essa graça, Pai. A graça que nos coloca na condição de filhos, na condição de servos, na condição de amigos. A graça que nos liga outra vez a Deus, mesmo nós estando desligados dele. Coloca-nos, Senhor, nessa condição, Pai. Coloca-nos na condição da graça, Senhor. Ajuda-nos a entendermos a graça, a entendermos que ninguém aqui, inclusive eu, ninguém aqui, Senhor, merece absolutamente nada. Tudo que acontece, acontece porque o Senhor é bom. Tudo que acontece, acontece porque o Senhor é misericordioso. Tudo que acontece, acontece porque o Senhor é bondoso, Pai. Então, em nome de Jesus, ajuda-nos a entender essa graça. Ajuda-nos a entender que tudo que fazemos, fazemos pelo Senhor. Tudo que fazemos, fazemos pela misericórdia do Senhor. Tudo que fazemos, fazemos para a glória do Senhor, Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Muda-nos, Senhor, por completo. Muda, Senhor, a nossa vida. Muda o nosso entendimento. Muda, Senhor, a nossa forma de ver e de enxergar o teu Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, converta-nos a Ti, Senhor, e nós seremos convertidos, Pai. Renova os nossos dias, renova as nossas forças. Muda-nos por completo. No nome de Jesus, é o que nós lhe pedimos e te agradecemos, para a glória e para o louvor do Senhor. Aleluia. Amém. E glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor.